Sejam todos bem-vindos a mais um Red Talks. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de Shift Left, do Shift Left. Eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e quem está aqui comigo e vai apresentar sobre esse tema é o Antônio Mocelin, que é o CIO da M3 Corp, e o Daniel Machi, que é nosso consultor de DevSecOps na Red Belt Security. E, bom, antes de começar, como de costume, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Esse conteúdo está sendo gravado, estará disponível no nosso canal no YouTube após a apresentação. A gente vai ter um espaço no final para que vocês possam tirar suas dúvidas, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas através do Q&A do próprio Zoom. E, bom, agora vamos ao que interessa. Vou passar a bola aqui para o Daniel. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Marque, como a Luísa disse, tá? Eu trabalho como consultor na Red Belt, né? Consultor DevSecOps e AppSec, né? E eu já tenho alguns anos aí de bagagem aí nessa área técnica, né? Comecei lá em 2000 como desenvolvedor e depois eu migrei para a área de segurança, né? Já apostando nesse momento, né, que hoje estoura, né, que é a segurança com foco na aplicação, tá? A gente vai tratar aqui do conceito focado em modelagem de ameaça, tá? Que é um assunto que está bem em pauta atualmente, né? Só que antes de a gente entrar no assunto de modelagem de ameaças, eu acho interessante a gente passar alguns conceitos para que todo mundo possa estar na mesma página, né? Aqui conosco pode ser que tenha algumas pessoas que não sejam da área técnica ou que não estejam familiarizados com alguns conceitos, então vamos dar aquela repassada. Então, mais ou menos ali, vamos falar um pouco de DevOps aqui, como surgiu. Lá, mais ou menos em meados de 2009, talvez até um pouco antes, surgiu esse conceito de DevOps, que ele tinha com a finalidade de aproximar o time de desenvolvimento com o time de operação, a fim de aumentar a colaboração entre as equipes, né? E facilitar aí o trabalho, deixar ele de uma forma menos burocrática, deixar mais fluido, mais ágil. E aí, com a criação desse conceito, logo perceberam a possibilidade de a gente automatizar alguns processos e logo criaram ali um fluxo que acabou se tornando padrão aí para a maioria das empresas, né? Onde você inicia aqui com planejamento, né? Após o planejamento, entra a codificação, o build, que é a geração dos artefatos, a transformação daquele código-fonte em algo que você pode colocar no servidor e pôr para funcionar, né? Os testes, o lançamento da release, né? Que após os testes e constatado que estivesse tudo ok, seria lançada uma release, depois fazer o deploy ali no ambiente de operação e aí manter esse software em produção, já em atividade, né? Com a operação e o monitoramento. E como o software é algo que ele é vivo, esse ciclo aqui ele acaba se tornando infinito, né? Então você vai, planeja, faz, monitora, gera indicadores e planeja novamente para fazer as correções, né? E as melhorias nas funcionalidades do software, tá? Depois desse modelo, a gente evolui para um modelo que é mais, ele inclui o que? A segurança nas camadas aqui, em cada camada desse ciclo de desenvolvimento seguro, né? Esse gráfico aqui, atualmente a gente chama ele, esse fluxo aqui a gente chama de ciclo de desenvolvimento, né? E identificou-se que poderia ser otimizado, né, tanto em tempo de desenvolvimento como em custo financeiro, se a gente colocasse, observasse a segurança em cada step, em cada passo desse fluxo, né? Desde aqui do planejamento, da codificação, do build, passando pelo release e o monitoramento, que é o que eu já falei, né? Então, aqui a gente começaria aqui com planejamento, né? Então, esse shift left, mais para frente a gente vai falar um pouco, o Antônio Mancelin, ele vai falar o porquê que a gente chamou de shift left, do shift left, né, que tem a ver com esse já
você ter um cuidado na segurança já na fase de planejamento, né? Como incluir, já pensar em políticas de segurança, modelagem de ameaça, e depois nas outras camadas, adicionando análises estáticas, os code reviews, os testes de penetração, né? Até a parte lá mais operacional, né? Que seria monitoramento, detecção e resposta, e até recover, né? De algum incidente. Tá? Aqui, esse conceito aqui, como a gente já viu o que é DevOps, a gente já viu o que é DevOps, né? Surgiu esse conceito de Shift Left, né? O Shift Left nada mais é que você shiftar para a esquerda, né? Você trazer mais para a esquerda. O que seria a esquerda? A esquerda seria o início do ciclo de desenvolvimento seguro, né? Então, você trazer mais ali para a etapa de desenvolvimento, né? A identificação de algumas vulnerabilidades. Então, deixa eu explicar um pouco aqui essa curva aqui que a gente tem aqui, né? Então, em vermelho, você tem um custo, uma curva em exponencial, né? Que é o custo para você reparar os defeitos, né? Então, você vê que aqui geralmente são as etapas, né? Que as empresas costumam realizar no desenvolvimento, né? As etapas são, né? Você tem lá o departamento de programação, ele recebe lá uma requisição do cliente interno e externo e ele começa a codificar. Depois ele passa para fazer alguns testes, tanto testes funcionais como testes técnicos, né? Testes de sistema, né? Que passaria para o ambiente de QA, né? Depois ele é enviado para o ambiente de homologação, né? E por fim é feito o lançamento da release. Então o Shift Left ele tá informando aqui o quê? Que esse custo ele acaba saindo muito caro, acaba sendo muito custoso você esperar para descobrir uma vulnerabilidade ali em fase de homologação ou mesmo após o lançamento na release, né? Olha aqui no como ele pega aqui beirando os 40x aqui, né, de custos, né? Então o shift left ele visa o quê? A gente pegar aqui, né, o defeito logo na primeira curva, né? Seria o quê? Essa parte aqui, essa primeira curva seria o quê? Seria aquelas famosas esteiras de CI/CD, né? As pipelines de integração contínua, né? Então, nessas pipelines de integração contínua, atualmente a gente coloca testes estáticos automatizados, né? Testes de componentes, né? E o DAST, que é o dinâmico, né? O SAST, ele faz o quê? Basicamente, ele vai analisar o código-fonte que o desenvolvedor pôs ali no código dele e ele vai identificar se tem possíveis brechas de vulnerabilidade, né? Se tem algumas vulnerabilidades no software, né? E aí você traça ali uma régua onde você pode até impedir o avanço e a publicação nos próximos ambientes, né? Então esse é o SAST. O de componente, geralmente os softwares de terceiro, os softwares, né? Eles são desenvolvidos e é agregado a alguns componentes de terceiros, né? Então, ali os scanners, a maioria dos scanners já tem uma lista dos principais componentes, com as vulnerabilidades que já são publicadas, e ele aponta também a fim de corrigir. E o DAST, ele faz uma espécie de pen test aí de forma automatizada. Não chega a ser, ter essa complexidade de pen test, mas você disponibiliza ali o seu software publicado num ambiente controlado e ele vai bombardear aí com exploits, né, a fim de identificar. Seria um teste de caixa preta, né? Esse segundo gráfico aqui, ele mostra o quê? Que ainda dá para fazer um shift left um pouco mais elaborado, dá para ser melhorado, né? Você também utilizaria o SAST e o DAST SCA, né? Através de uma pipeline de integração contínua, né? De CI/CD, mas você pode ainda utilizar o quê? Alguns plugins de IDE, né? Que no momento que o programador está codificando, ele vai apontando aí possíveis vulnerabilidades. Então,
Isso é bem interessante, porque já em tempo de desenvolvimento, o próprio programador ele já vai eliminando as vulnerabilidades, né, as possíveis vulnerabilidades, né? Então, esse gráfico, ele mostra exatamente isso, né? Então, a maioria dos defeitos, eles são injetados mesmo em fase de desenvolvimento, tá? Que essa curva em azul mostra isso. Essa curva em vermelho é o exponencial de custo para reparo, né? Você pode ver que em produção ali, quando o software está funcionando, descobrir uma vulnerabilidade para depois tentar apagar incêndio sai muito caro, né? E aqui ele mostra essa curva, esse laranjinha aqui, essa curva deslocando aqui, diminuindo o custo e já atuando aqui na diminuição do percentual de defeitos injetados. Tá? Aqui eu vou passar a palavra aqui ao nosso amigo Antônio. Tá? Fique à vontade, Antônio. Primeiramente, boa tarde a todos, olá, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre essa questão de modelagem de ameaça. E aí a gente entra para aquele conceito que a gente colocou como título do nosso Red Talk de hoje, que é fazer esse conceito do Shift Left, do Shift Left. Então, o Daniel, né, mostrou para a gente bem no detalhe a questão aí desse primeiro passo do Shift Left, que é você, ao invés de deixar para analisar se essa aplicação tem ou não vulnerabilidade só na etapa de um pen test, quando ela já está pronta para ser consumida tanto pelos clientes quanto, né, por esse pen tester, né, fazer esse processo de olhar na etapa de codificação. E o Shift Left do Shift Left é olhar na etapa de planejamento. Então, como que eu faço essa segurança com base no design? O que que eu estou fazendo? Com base nessas informações de detalhes de o que eu estou fazendo, eu consigo diminuir a quantidade de falhas que eu vou, digamos, entre aspas, injetar na etapa de codificação. Então, se eu tenho esse conhecimento, né, prévio, isso facilita demais. Né? O Daniel, como antigo desenvolvedor, deve ter já uma experiência de coisas que deram errado, né? A gente vai aprendendo com a tentativa e erro, e a ideia do Shift Left, que é esse conceito de modelagem de ameaça, é tentar identificar todos os possíveis erros que eventualmente a gente vai ter lá adiante antes deles acontecerem. Não é legal, né? Acaba sendo mais caro também a gente fazer essa correção, mesmo que seja já nessa etapa do primeiro shift left, né? Ele tem um custo. Então, se eu já puder fazer certo de primeira, muito melhor. Então, a ideia é justamente a gente conseguir, na etapa de planejamento, aplicar tudo que for possível by design. Então, olhar para questões de privacidade com base no que eu estou fazendo, olhar para questões de compliance, que eventualmente eu tenho que atender já naquele estágio de planejamento de como eu vou fazer, o que eu vou fazer, olhar para itens de segurança, trazer instrução para que o time de desenvolvimento faça o seu trabalho de maneira mais adequada, atender o time de infraestrutura, né? Ou seja, sabendo, peraí, que tipo de infra que eu vou precisar se eu for fazer dessa maneira ou de outra maneira? Isso impacta em custos, isso impacta em tempo de publicação. Então, esse conceito de modelagem de ameaça, que vem do inglês threat modeling, né? Ele faz com que a gente consiga reduzir drasticamente a quantidade de falhas que a gente vai injetar no código na etapa posterior, que é essa que está marcada de azul. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Ou seja, trazer conhecimento de causa. E aí, muitas vezes, eu vou falar adiante também, para que a gente consiga ter essa experiência dentro de casa, colocar essa experiência sobre a mesa, nós temos que ter é, times diferentes sendo envolvidos. Então, a gente faz a prática do DevSecOps anteriormente para que a gente consiga ter essas expertises específicas para que eles possam dar instrução de como a gente deve fazer no primeiro momento. E aqui eu trouxe um, uma ideia para vocês aqui de expectativa versus realidade, não, um pouco de brincadeira trazendo esse tema. Imagina que a gente vai fazer um projeto de um bolo, né? Trazendo um pouco de uma realidade do nosso dia a dia. Todo mundo aqui já fez bolo, provavelmente em casa, né? Tem uma avó que faz bolo, uma mãe que faz bolo, né, algum que faz o bolo. E normalmente o que a gente faz? Por que a gente faz o bolo até acertar ele?
Então, aqui a gente tem uma visão, peraí, eu vou fazer o primeiro bolo da primeira vez, eu posso ter um resultado que não é o adequado. Isso vai demandar tempo, eu vou ficar com mais fome ainda, então tem o time to market sendo impactado. Eu tenho a questão de gastar recurso, não seja utilizado. Todos esses itens foram fora, porque o produto não ficou adequado para o que eu esperava. E eu vou fazer de novo. Então, vamos tentar de novo. Vamos ver o que a gente errou, vamos tentar dar uma ajeitada e muito provavelmente o que a gente vai acabar se deparando é com um bolo um pouquinho melhor, provavelmente, porque a gente foi aprendendo com esses erros, mas ele não alcançou o nível de exigência que o mercado vai trazer para vocês. E aí a gente tem, com esse tipo de modelagem de ameaça do bolo, ligando para a avó, ela vai falar, meu, olha, não esquece de pré-aquecer o forno a 180 graus. Outra coisa, tem que untar a forma, que senão depois o bolo não desgruda. Vai ficar difícil. Então essas dicas são as dicas de ouro que fazem com que a gente consiga, na primeira vez, ter o bolo mais próximo do nosso objetivo ideal, que é atender os requisitos funcionais, requisitos de segurança e todos os outros que a gente vai precisar atender. Então, o bolo não pode ser só bonito, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser macio, não pode ser duro, né? Então, tem vários itens, vários atributos que precisam ser atendidos para que a gente consiga atender bem o nosso cliente interno, externo, nós mesmos. Então, essa é a ideia da modelagem de ameaça, a gente conseguir trazer o conhecimento para que a gente erre menos no processo de criação. Passo de volta a palavra ao ti, Daniel, para complementar aí a questão da modelagem. Tá no mute, Daniel, a gente não está te escutando. Perdão. Deixa eu botar o slide Acho que aqui. passou o slide também. Pessoal, Bom, aqui a gente vai falar um pouco da modelagem de ameaças, né? O que seria a modelagem de ameaças, né? Modelagem de ameaças nada mais é que você dá um passo atrás antes de iniciar um projeto, né? E essa modelagem de ameaça, ela existe em diferentes óticas, camadas e níveis aí de segurança, né? Então, por exemplo, você pode ter um modelo de negócio, aqui nós estamos falando de software, né? Mas você pode, por exemplo, ter um modelo de negócio aí que abranja, por exemplo, um banco, né? Ele faz uma modelagem de ameaça, né, para identificar quais são as possíveis vulnerabilidades, né? Então, poxa, aqui a gente tem que colocar uma câmera para o pessoal, porque o pessoal pode vir aqui invadir, explodir um caixa eletrônico, né? Então tem todo esse viés. Nessa temática que nós estamos tratando aqui, a gente está focando, a gente está dando um zoom mais para nível de aplicação, tá? Então, essa modelagem de ameaça aqui, a gente está falando aqui de AppSec, com foco em desenvolvimento de software, tá? E aí, sobre esse contexto, eu vou explicar um pouco da modelagem de ameaça, né? A modelagem da ameaça nada mais é que você pegar, antes de iniciar o seu desenvolvimento de software ou de você lançar um produto, você observar a questão de segurança, né? E também algumas questões de compliance, de legislação, né? Tudo isso compõe os pilares da segurança, né? Então, você fala assim, opa, peraí, a gente vai lançar um produto, vai lançar um aplicativo no mercado, né? Peraí, vamos dar um passo atrás. O que é que a gente tem que se preocupar? Né? Então você vê que aquele ativo é crítico, né? Esse aplicativo novo que você vai lançar é algo crítico para o seu negócio, né? E ele deve ser tratado com carinho, né? Então a gente tem que observar os três pilares, né? Que é o CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, que são os pilares da segurança. Então, com base nesses pilares, a gente vai fazer o quê? A gente vai pensar no que é que a gente precisa tomar cuidado com a segurança. Então, você tem ali os analistas que vão conversar lá com os clientes internos ou externos, né, para identificar o que é que tem que ser feito, né? Eles criam todo aquele fluxo, né, lógico da aplicação e tudo mais, né? Com esse fluxo pronto, né? Você pega esse fluxo, né, aquele esboço do que
é para ser desenvolvido no software, e você consegue e começa a identificar quais são os pontos passíveis de fraude, de invasão ou de vazamento de dados, né? E aí você começa a criar alguns indicadores, né, para que sejam seguidos, né, uma política, né, para que você possa seguir aqueles requisitos, e após isso você faz uma etapa de medição, né, que seria a verificação. Para quê? Para ver se aquele levantamento que você fez está sendo aplicado na prática, né? Não adianta nada você pegar e você fazer uma análise, né? Envolver especialistas, e chegar na hora da prática do vamos ver, o pessoal simplesmente ignorar, deixar de lado, né? Acaba virando um documento de gaveta, né? Você só gastou dinheiro, né? Então, essa etapa final aí de verificação, ela é muito, muito importante, é fundamental, né? Então, aqui a gente pontuou. Ah, você quer falar alguma coisa? Você complementar com algo? Não, não, na verdade tá perfeito, né? Eu acho que esses pontos, né, quando a gente pensa nesses ativos críticos, isso vale para toda a infraestrutura. Muitas vezes a gente pensa muito no servidor, a gente tem que pensar nas bases de dados, as comunicações, as identidades que a gente vai usar, que mecanismos que a gente vai ter de validação dessas identidades. Então tem todo esse ecossistema que está no entorno dessas aplicações. Então só esse complemento aí para ir um pouquinho mais a fundo. Bom, e pondo um pouco aqui que está escrito no slide, né, que são itens aqui importantes, né? Então, ele ajuda você a identificar quais são os ativos críticos da sua empresa, tá? Ou do seu negócio, né? É, ele te ajuda você a avaliar potenciais vulnerabilidades, né, que podem vir a surgir. Você consegue fazer uma análise de ameaças específicas e criação de estratégia de mitigação proativa, né? Então, você já... por que que a gente chama de shift left do shift left? Por quê? O shift left seria o conceito do programador lá desenvolvendo e rodando ali ferramentas na IDE, ou mesmo colocando em pipelines de integração contínua, analisando, identificando as vulnerabilidades e já corrigindo. E esse conceito de shift left do shift left, ele foi colocado dessa forma, por quê? Porque você já consegue mitigar, né, e tirar algumas vulnerabilidades em tempo de análise, em tempo de planejamento, na concepção, né, do seu sistema. Então, a segurança é feita em camadas, né? Então, você tira ali um percentual de risco de você ter uma vulnerabilidade fazendo a modelagem de ameaça. Então, quando chega na mão do desenvolvedor, ele já vem filtrado, e aí, com aquelas ações de DevSecOps, filtra ainda mais, e quando chegar lá, na parte de produção, de funcionamento mesmo do sistema, você tem esse risco aí diminuído aí, em um bom percentual, numa boa margem, né? E nesse slide aqui, eu gostaria de enfatizar também qual é o momento que a gente coloca essa parte de modelagem de ameaça, né? Então, você vê, né, quando a gente pega esse ciclo de DevOps e adiciona a segurança nele, fazendo o conceito de DevSecOps, por exemplo, aqui na fase de planejamento, você passa a treinar a sua equipe, seu time, né? Opa, passando um slide a mais aqui. Você acaba treinando seu time, seu time ele cria uma expertise, né, um olhar mais clínico, né? E aí você tem aqui a modelagem de ameaça, né? E depois na parte de codificação, né, chega já os requisitos de segurança já mastigado para o pessoal desenvolver, já observando esses requisitos de segurança, né? E também tem a parte de codificação segura, que é algo mais técnico, né? Seria mais cuidado na técnica de como vai fazer a programação, né? Como você vai codar em si. Aqui eu passo a palavra mais uma vez para o Mocelin. Então, nessa etapa, quando a gente olha a modelagem de ameaça, a gente acredita muitas vezes que é uma ferramenta ou é um método
está muito voltado exclusivamente para o desenvolvimento. E a ideia é que essa modelagem ela atenda a muitas outras áreas, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de cibersegurança. Imagina que o Daniel é o nosso especialista de cibersegurança na empresa. Ele tem uma série de requisitos que ele precisa atender. Ou seja, são itens que ele gostaria que todas as aplicações que fossem desenvolvidas tivessem como um mínimo de segurança. Então, eu tenho que, através da modelagem de ameaças, identificar possíveis situações onde eu impactaria a vida do Daniel e tratar elas desde o princípio dentro do meu time de desenvolvimento, no pessoal de infra e assim por diante. O cara de infra, por sua vez, imagina que eu tenho lá o Antônio, que é responsável pela infraestrutura da empresa, ele muitas vezes acaba atrapalhando o processo e se sentindo mal também, porque ele recebe a requisição para que a aplicação vá para o ar, né, instantes antes dela ir para o ar, ou precisar ir para o ar. Isso faz com que ele muitas vezes não provisione o ambiente de maneira adequada e abra, inclusive brechas para que o Daniel teve que subir a aplicação muito outra com tais recursos. Eu começo a melhorar o processo e ter toda essa infraestrutura pronta de maneira adequada do lado da minha pessoa responsável pela infraestrutura. Já o time de dev, né, o Daniel vai lá e coloca um requerimento que, poxa, pessoal, eu não quero SQL injection na minha aplicação. Como que eu faço um time de desenvolvimento que tem lá 200 pessoas em squads totalmente diferentes de uma das outras e fazer com que essa informação transite entre todas elas de maneira muito clara, né, para que eu possa atender de maneira adequada o time do Daniel, para que eu não gere impacto na infraestrutura que está sendo disponibilizada pelo Antônio, eu tenho que trazer essa informação já indicando como que se deve fazer o seu desenvolvimento. Então, se eu puder trazer essa informação, você vai fazer a chamada de SQL dessa maneira. Assim, você está ofuscando as variáveis da sua chamada SQL e a gente evita, com isso, que um SQL injection aconteça na minha aplicação. E assim como a gente tem o exemplo do SQL Injection, nós temos várias outras situações onde a gente consegue evitar que o desenvolvedor faça da maneira que ele acha mais adequada e que eventualmente pode gerar impacto para outras áreas, impactos de segurança e impacto para o time de teste, inclusive, que vai testar a aplicação, gastar energia e a gente nota que ele tem uma falha que vai precisar ser recodificada pelo nosso desenvolvedor. Muitas vezes a gente chega na etapa de publicação, o Antônio correu lá para subir a infraestrutura, o Daniel conseguiu avaliar todos os itens de segurança, só que tem um time de compliance que fala, não, peraí, eu preciso atender PCI. E eventualmente eu não tenho PCI coberto por essa aplicação. Como que eu faço para evitar que esse tipo de coisa aconteça e impacte o meu tempo de publicação? Eu tenho que me antecipar. Essa aplicação vai precisar atender regulamentações de PCI ou outras regulamentações de mercado? Se sim, eu tenho que me antecipar, já avisar eventualmente essa pessoa responsável por regulamentação para que ela fique atenta e se algo mudar, ela possa avisar o time envolvido para que eles tenham um tempo mais rapidamente de poder adequar a sua aplicação. E tudo isso, no final do dia, traduz em investimento. O Daniel, de novo, está aqui para me ajudar, né, como antigo desenvolvedor. Né, o investimento que se tem para fazer o código é muito alto. É muito caro programar, ter os seus desenvolvedores, o nível de conhecimento necessário para que a gente consiga ter uma aplicação feita com toda a qualidade possível. Se eu faço um retrabalho, o desenvolvedor não gosta de retrabalhar e o responsável pelo dinheiro fala, peraí, eu estou botando dinheiro fora, eu estou tendo um custo muito mais alto para fazer aquela aplicação. Inclusive esse ponto que você chegou a comentar, né, só fazendo um parênteses aqui, de chegar lá no final, lá, né, com a minha experiência, né, de chegar ali em ponto de homologação e o pessoal identificar, não necessariamente que precisa ter o PCI, né, ter o compliance, né, mas identificar alguma coisa que não foi contemplado é comum e isso gera um custo enorme, né, por conta do retrabalho, né? Imagina, você chega lá em homologação, aí você tem que voltar para desenvolvimento, passar por todos os times de teste. Às vezes o pessoal não quer arcar com esse custo, acaba pulando,
né? Fala, não, já testou e só incluiu isso daqui. E é nesse ponto que ocorre o risco aí de subir a aplicação com algumas vulnerabilidades, né? Não só vulnerabilidades, como falhas muitas vezes, porque ele não passou por uma etapa de validação posterior. É tudo Sim, para evitar custo. E aí, hoje em dia, quando a gente pensa em regulamentação, parece que PCI é um item que só algumas empresas precisam atender. E quando a gente fala de LGPD, que praticamente todo mundo precisa, praticamente não, todas as empresas brasileiras precisam se atentar a itens de LGPD. Então, são pontos realmente relevantes e importantes para todas as empresas. E aqui a gente traz algumas informações de mercado que eu acho que são interessantes para fundamentar toda essa discussão que a gente está fazendo aqui a respeito de modelagem de ameaça, né? Quando a gente olha para o mercado, e a gente fez uma pesquisa com N empresas em todo o mundo, a gente nota que já se trata de uma tendência. Ou seja, da mesma maneira que nós passamos a ter o DevOps no primeiro estágio, teve uma adoção muito forte por parte do mercado. Depois disso, a gente começou a primeira onda do Shift Left para passar a fazer a validação de SAST, DAST, SCA em cima das minhas aplicações, né? Nós notamos que é uma prioridade, né, para a maioria das empresas, né, a questão da modelagem de ameaça. Eles enxergam rapidamente que o custo de fazer errado desde a primeira vez é muito alto. Então é mais fácil a gente já pensar melhor como fazer, como é que eu dou aquele passo atrás, como disse o Daniel na apresentação anterior, para que eu faça melhor o processo de desenvolvimento, né? Isso se apresenta em números, ou seja, 79% dessas empresas mostram ali um item como prioridade nessa questão de modelagem de ameaça. E, por outro lado, não só é bastante alta essa taxa, né, de prioridade dentro das empresas, como ele também está em crescimento. Então, é um tema que vem crescendo aqui no Brasil, como disse também o Daniel no início da apresentação. A gente tem cada vez mais escutado falar de modelagem de ameaça, é um assunto que tem, né, estado muito em alta, justamente porque está num processo de crescimento, né? E quando a gente peraí, beleza, todo mundo está falando de modelagem de ameaças, tenho que, né, enxerguei essa vantagem, e o que eu tenho de desafio nesse processo? Que tipo de impacto que eu posso ter? E aí a gente analisou também esse tipo de preocupação por parte das empresas quando elas começaram a olhar para a modelagem e falaram assim, peraí, eu preciso fazer isso para evitar que eu gaste mais tempo desenvolvendo, que eu gaste mais dinheiro desenvolvendo, eu preciso passar a fazer modelagem de ameaça, e a gente identificou algumas informações que são bastante interessantes, né, que é a questão da dificuldade de automatizar. Como que eu ganho escala? O Daniel não vai, mesmo sendo uma pessoa super experiente em determinado tema, ele não vai conseguir estar em todas as reuniões. Ele não vai conseguir participar de todas as discussões a respeito das aplicações, né, que estão sendo desenvolvidas. Muitas vezes falta braço. E aí a gente começa a enxergar essa dificuldade de automatização, a dificuldade muitas vezes de integrar com todas as tecnologias que fazem parte do nosso ciclo de desenvolvimento. Outro ponto importante, né, foi uma taxa de 43%, é essa falta de consistência. Como que eu mantenho essa minha esteira de modelagem de ameaça funcional? Faço dela uma cultura dentro da minha equipe de desenvolvimento, dentro dos meus projetos, né? Outro ponto também bastante importante é a questão de tempo, gasta-se muito tempo, e hoje em dia tudo é para ontem, é para imediatamente estar no ar. A gente tem que, né, como que eu consigo trazer celeridade para um processo como esse, né, já que isso é uma preocupação bastante alta, né? Outra dificuldade é a questão de ser bastante manual, e aí a gente tem ainda a complementaridade aqui de falta de conhecimento, né, ou eventualmente não é uma prioridade para algumas dessas empresas que estão começando a falar sobre esse tema. E aí, vamos pensar o que é a modelagem. Agora vamos entrar para a prática aqui um pouquinho mais no detalhe. A modelagem de ameaça está dividida em 4 principais fases. A primeira delas, esse número 1 que está aqui, né, onde o que a gente está fazendo? Qual é a aplicação, qual é o sistema que eu estou voltando o meu time para focar os seus esforços para que a gente tenha no ar? Então, eu vou fazer, digamos, uma aplicação de Internet Banking. Beleza. O que pode dar errado com essa aplicação de Internet Banking? Será que ela pode ter uma tentativa de invasão? Será que alguém pode tentar copiar uma credencial que tem dentro desse Internet Banking? Então, todas as possibilidades. Alguém pode tentar entrar no banco de dados, né? Todos os itens que podem dar errado no processo de criação desse software e na concepção dessa solução. Quando eu digo dar errado, não proteger bem os dados, pode ser que eu tenha, né, cibernético, mas é um item que pode me gerar impacto. E aí, depois que eu tenho tudo que pode dar errado, aqueles itens todos, como é que eu faço a minha medida de contorno?
como é que eu saio do outro lado? Ou seja, o que eu vou fazer para não ter o impacto desse item? Então, por exemplo, quando a gente falou de SQL injection, a gente tem lá uma das formas é fazer ofuscação dos dados para que a gente não tenha a situação de SQL injection nas chamadas do banco de dados. Se eu tenho lá um dado sensível, eu posso eventualmente implementar criptografia e assim por diante. Então, eu começo a fazer várias coisas para conseguir resolver essas falhas. E, por fim, eu tenho que ter uma etapa de validação. O Daniel me fala, não, eu já fiz todos os itens de segurança. Então, a gente entendeu o que a gente está fazendo, viu o que podia dar errado, a gente definiu que a gente faria tal coisa e o Daniel me disse que fez. Como é que eu valido isso? Então, a quarta etapa, e ela é tão importante quanto as anteriores, eu preciso avaliar de forma contínua para saber se todos aqueles itens que eu estou fazendo dentro do meu processo estão sendo feitos da maneira adequada. Tá? E aí, como que a gente faz esse processo olhando para essa modelagem na prática? Né? Tanto uma comparação aqui entre o modelo manual e o modelo automatizado. O modelo manual, eu preciso ir para uma sala de reunião. Então, eu vou juntar a galera lá, pessoal, vamos lá. Vamos pensar junto aqui, fazer um brainstorm, analisar que tipo de aplicação que a gente vai fazer, que tipo de componente que vão ser utilizados para que a gente consiga ter essa aplicação funcional no final do dia. Né? E aí a gente vai fazer essa análise manual. Peraí, quem que entende bem aqui da parte de LGPD? Que possa nos dar instrução, por exemplo, que tipo de cuidados que eu preciso ter desde o início. A mesma coisa com a questão de banco de dados, com a aplicação, com a linguagem de desenvolvimento e todos os demais recursos que fazem parte. Né? Eu preciso fazer essa análise manual de entender, peraí, qual é o risco que eu tenho envolvido. E depois eu vou lá definir quais são essas ameaças e definir como que eu vou reagir a cada uma delas. Então, para evitar isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. E assim por diante. E, por fim, eu tenho que fazer essa validação contínua, né, de se esse processo está sendo implementado da maneira adequada. E aí, um dos pontos que eu coloquei aqui junto da apresentação com o Daniel é que muitas vezes a reunião ela demora algumas horas, por exemplo, para estar concluída. Essa análise, ela demora dias ou até mesmo semanas, porque a gente está falando de pessoas que têm que ter conhecimento muito específico para poder contribuir para essa análise dessa modelagem de ameaça. A questão de descrever como que a gente vai contornar cada uma dessas situações de risco também requerem conhecimento específico e muito, muito pontual para que a gente consiga validar. E aí, muitas vezes, quando as empresas implementam a modelagem de ameaça, elas acabam deixando de lado a validação, porque deu tanto trabalho chegar até o estágio 3 que o quarto acaba ficando, né, no segundo plano. Sim. Quando a gente traz um processo manual, e a gente, né, enfim, se depara com tanto tempo para que ele seja executado, a gente busca processos de automatização. Né? Como disse o Daniel, tem lá CI e CD para automatizar o meu fluxo de desenvolvimento, para que ele seja mais rápido, né? Fazer uma sprint de desenvolvimento mais curta, né? Justamente para que eu não gaste tempo fazendo coisas que podem ser feitas de maneira automática. E aí a gente tem várias ferramentas de mercado que podem ser utilizadas, né, com o apoio da Red Belt, por exemplo, para que a gente gaste basicamente o tempo, né, de discussão, respondendo quais são os requisitos que essa aplicação vai utilizar, quais são os itens que ela vai, né, ter dentro da sua composição, e a partir daí tentar gastar o menor tempo possível para realizar as etapas posteriores, né, consolidando, trazendo o conhecimento do Daniel, né, de especialista em segurança, para uma base que possa ser consumida de maneira automatizada. Então, esse tipo de recurso faz com que a gente consiga ganhar escala, ganhar celeridade no processo de modelagem de ameaça. Um complemento, Daniel? Tenho sim, né? Já vou passar aqui para o slide que eu vou falar e eu já vou fazer esse complemento. Um ponto que eu achei bem interessante, né? A pontuar aqui para vocês é o seguinte, né? No início, o pessoal tratava a parte de segurança de software assim, a gente coloca um web firewall, um WAF, né? E já resolve todos os problemas. Aí o pessoal já foi evoluindo o modelo de maturidade de software, né? É, da, das empresas, né, e viram a necessidade, né, o quão importante era colocar aqui análise estática, dinâmica, né, e fazer alguns pen tests também, né? Então você vê, a segurança ela não faz um produto ou outro, ela é feita em camada, né? Então continua se utilizando o Web Application Firewall, mas também
a gente fez um improve, né? A gente fez uma melhoria ali no modelo de maturidade de software, implementando aí esse ciclo de desenvolvimento seguro. Só que, por exemplo, olha só, quando você está falando de SAST, você está testando a parte técnica, o que foi codificado e se tem alguma vulnerabilidade no software. Só porque o Daniel estava comentando, da mesma forma que a gente conseguiu puxar essa detecção de falhas, né, que estava lá adiante, onde o custo é muito mais alto, né, com a inclusão de IDE Scan, do SAST, do DAST e do STA, a ideia é que com a modelagem de ameaça, a gente consiga reduzir a quantidade de itens, né, de falha que são injetados na codificação. Ou seja, como é que eu instruo para que esse meu desenvolvedor consiga realizar suas atividades com a menor falha possível? Então, esse seria, digamos, o resultado real, né, a principal vantagem que a gente consegue ter com a modelagem fazendo parte de todo esse conjunto de ferramentas, né, do SAST, DAST, SCA, o IDE Scan, né, trazendo esse resultado, diminuindo o impacto, né, de falhas que são colocadas na aplicação. E aí, consequentemente, se você tem menos falhas, você gasta menos tempo para corrigir elas e, consequentemente, você tem uma aplicação mais rápido pronta, fica pronta para utilizar no caso. Mas a ideia é justamente essa, né? Se a gente conseguir antecipar a identificação o máximo possível dessas vulnerabilidades para que a gente já faça o processo com essa visão do que pode dar errado. Então, quanto mais rapidamente eu puder resolver esses problemas, eu gasto menos tempo, menos dinheiro, né? E eu atendo melhor aos requisitos não só de mercado, mas os requisitos é, internos da aplicação, requisitos de mercado, né, como a questão do LGPD, que eu dei como exemplo, né, regulamentações, né, governamentais ou não, né, e isso faz com que a empresa, né, tenha essa cultura que vai acontecer por parte do treinamento, como disse o Daniel lá no início, mas eu consiga ter esse processo fluindo de maneira mais adequada, né, com essa cultura de segurança sendo injetada no requisito. Então, se eu puder falar, ó, faça o desenvolvimento assim para que a gente tenha o resultado positivo lá adiante. Eu faço com que eu aumente a cultura do desenvolvimento seguro, né, e eu consiga ter maior proteção em cima dos itens que eu estou desenvolvendo no meu dia a dia. Basicamente é isso. Não sei se você quer passar para o próximo slide de dúvida, Luísa, para que a gente possa ver se tem alguma dúvida em relação ao que a gente apresentou aqui. Pode ser, vamos sim. Eu gostaria só de finalizar aqui, pontuando, terminando o que eu havia começado a falar, né? Eu sei que o Mocelin já deve ter finalizado aí gentilmente a apresentação, né? Dado esse problema técnico, né? Mas eu estava falando o quê? Eu estava falando que a gente utilizando o SAST, o DAST e o SCA, a gente está focando mais em mitigação, né? Identificação de vulnerabilidades, né? E mitigação aí de possíveis ameaças voltada à parte técnica, à parte de codificação. E a modelagem de ameaça é importante porque ela não observa só a parte técnica, né, a parte de codificação, entrada e saída de dados. Ela observa também e identifica possíveis falhas aí na modelagem do fluxo de negócio mesmo, né? Então, nesse ponto também é observado, e eu acho que é um fator bem importante aí que dá para a gente pontuar. Seria somente essa. Maravilha, Daniel. Antônio, você quer complementar com mais alguma coisa ou podemos finalizar aqui? Não, acho que é só realmente agradecer a oportunidade. É um tema que ainda está bastante novo no mercado, mas muito em alta. Então, acho que é legal a gente poder conseguir representar isso em gráfico, mostrar um pouquinho mais no detalhe, né, para as pessoas que vão consumir esse conteúdo, né, o quão importante e quanto interessante pode ser para o negócio a realização da modelagem de ameaça. Isso aí. Muito obrigado, Luísa. Perfeito. Temos uma dúvida aqui. Vou ler para você, tá, Antônio? Uhum. É, Vocês indicam alguma ferramenta para facilitar o desenho dos modelos? Sim, na verdade a gente tem, quando a gente pensa em modelagem de ameaça, nós temos tanto a questão do diagrama, que é um item que ajuda muito, inclusive, para que eu possa realizar o desenvolvimento depois, né, entendendo
a conexão entre os componentes, como se fosse uma espécie de fluxograma dessa aplicação, né, só que com os itens de componentes sendo implementados, né, e além de ter esse diagrama, que é um dos requisitos, né, para que a gente consiga ter uma melhor visão da modelagem, eu preciso ter essa informação de como corrigir nessas contramedidas. E um dos produtos que a gente conhece de mercado, que tem um resultado bastante interessante, não sei se tudo bem se eu falar, Luísa, de explicar aqui melhor o produto? Pode falar, sim. A gente tem um produto chamado SD Elements, que é de uma empresa chamada Security Compass, uma empresa canadense, e ele é utilizado aqui no Brasil por alguns bancos bem reconhecidos no mercado, justamente porque ele consegue trazer essa automatização no processo, tanto da criação do diagrama, quanto dessas contramedidas, como é chamado o resultado do que pode dar errado, né? Ou seja, como é que eu resolvo esses itens. Então, basicamente, a solução né, que eu tenho familiaridade seria essa, tá, Alessandro? Perfeito. Pessoal, não estou vendo mais nenhuma dúvida aqui, então acho que já podemos finalizar. Antônio e Daniel, muito obrigada pelo conteúdo apresentado, obrigada pela disponibilidade de vocês, e eu agradeço a todos que assistiram até aqui também. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente sempre deixa nosso e-mail para vocês, então é contato@redbelt.com.br. Então, se tiverem outras dúvidas, podem mandar para a gente. O webinar vai ficar disponível também no YouTube a partir de amanhã. E aproveito para convidar vocês a seguir a Red Belt nas redes sociais, @Red Belt Security, no LinkedIn, Instagram e YouTube, e o Redcast nas principais plataformas de áudio. Tá bom? Pessoal, muito obrigada, viu? A gente vai encerrar por aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.